Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que ela seja tão abundante como é a franja do Samuel. Que seja tanta graça, tanta misericórdia, tanta paz do Senhor, que vocês consigam chacoalhar assim a graça na vida de vocês. Essa é a minha oração hoje para vocês. Cadê? Você não estava aí quando eu falei? Então eu vou repetir, tá, gente? Só porque ele não tem certeza. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja a sua vida, seja tão abundante como a franja do Samuel. Cheio de graça, assim, ó, e da paz. Queria ler com vocês o texto de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. 3, 14 a 21. Abriu, quem abriu diga amém. Quem não abriu diga assim: eu preciso estudar mais a Bíblia para saber onde está Efésios para abrir mais rápido. Então, como ninguém disse, vou ler. 3,14 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O texto começa dizendo assim: por essa razão. Que razão é essa? O texto anterior ele explica, o verso 13 ele está dizendo: portanto, peço-lhe que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo já tinha descrito o que significava a própria salvação e a importância dele passar por essas lutas todas, e aí ele vem dizendo: olha, porque eu estou preso, e Paulo estava preso, e ele diz: olha, porque eu estou preso, eu não queria de forma alguma que essas minhas tribulações, elas trouxessem desânimo para você, pelo contrário, eu quero que vocês se fortaleçam nas minhas tribulações. Aí ele vem e diz: por essa razão, porque eu desejo isso, porque a minha oração é essa, ele vai fazer duas orações. Ele começa dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aí ele descreve as duas orações. Verso 16, eu oro, e depois no finalzinho do verso 17, e oro, duas orações. A gente vai entrar nelas daqui a pouco. Mas ele diz: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Interessantíssimo essa colocação dele. Ele está dizendo: eu estou me ajoelhando diante de Deus. Eu tenho agora esse meu momento de me colocar em joelhos, ou de joelhos diante de Deus. Este Deus recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Interessante que ele não está falando de duas famílias, ele está falando de uma família só, em qual recebe o nome toda a família, toda uma única família que se encontra no céu e na terra. O que isso significa? Como é que a gente traduz tudo isso? Se você for para o primeiro versículo desta carta, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, verso 1. Aí ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele traz uma realidade interessantíssima. Ele vai dizer: Paulo, eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, eu sou o remetente dessa carta, e o destinatário dessa carta é um grupo de santos que se encontram na igreja, na cidade de Éfeso. Mas esses caras, eles têm uma realidade: eles estão em dois lugares ao mesmo tempo. Eles estão em Cristo Jesus e eles estão em Éfeso.
É um grupo que está em dois lugares ao mesmo tempo. E ele vai explicar o que isso significa. Ele vai explicar no capítulo 1 e 2 o que é estar em Cristo Jesus, e capítulo 4, 5 e 6 o que é estar em Éfeso, porque a realidade de todo cristão é essa, é de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando a gente olha o que é estar em Éfeso, Éfeso ela tinha as suas características. Primeiro, Éfeso era cidade do Império Romano, era colônia de Roma. Como colônia de Roma, estava sujeito ao imperador. O imperador de Roma, ele não se colocava como um sujeito poderoso, mas ele se colocava, ele acreditava plenamente, e assim era vivido no seu império, de que ele era uma figura divina, ele era Deus, a tal ponto que existiam cultos imperiais. Nesses cultos imperiais, as pessoas precisavam adorar esse imperador, falando bem dele, louvando o cara, fazendo festas gigantescas para ele e assim por diante. Ele, como ele tinha essa figura de que ele era Deus, na cabeça dele e da comunidade toda de Roma, do império todo de Roma, o imperador era alguém que precisava ser servido, precisava ser amado, precisava ser adorado, a tal ponto que você vê em filmes que o imperador nem mesmo se trocava. Alguém ia lá e trocava o imperador, mudava de roupa. Por quê? Porque tudo na vida dele era consequência de pessoas servindo o imperador, já que ele era divino. Da mesma forma como existiam os cultos imperiais, como toda a comunidade, todo o império precisava servir ao imperador, da mesma forma como todo o império, principalmente os homens, eles precisavam morrer pelo imperador. Eles iam para as campanhas, eles participavam das guerras e eles morriam pelo imperador. Então, o imperador era aquela pessoa que era servida, o imperador era aquela pessoa que era adorada, o imperador era aquela pessoa por quem se morria. Essa era a imagem do imperador. E Éfeso era colônia do Império Romano. Mas a cidade de Éfeso, ela tinha características bem complicadas, características bem difíceis. Por quê? Porque ela era uma cidade portuária, a cidade que caracterizada como a principal entrada da Ásia Menor, ou seja, politicamente ela era estratégica, geograficamente ela era estratégica, economicamente ela era estratégica, já que todas as principais cidades da região, para entrar ou sair da Ásia Menor, passavam por Éfeso. Éfeso, então, era uma cidade que tinha grana. Éfeso era a cidade do Império Romano, também resgatava parte dos seus recursos para o Império Romano. O Império Romano, ele não exigia mudanças drásticas dentro das cidades, as quais se tornaram colônia deles, conquistadas por ele. Queria tocar a sua vida religiosa, podia tocar. Queria tocar a sua vida política, podia tocar. A única coisa não podia se rebelar contra o Império Romano. Se alguma coisa dessa começasse a trazer uma certa rebeldia, uma certa oposição, então o Império Romano se opunha. E a segunda coisa, havia coletas de impostos, e esses impostos eram transferidos para Roma. A gente vê isso, por exemplo, com Mateus, aí fugiu o nome do baixinho que subiu na árvore, Zaqueu. Esses caras, eles roubavam do povo judeu, tirava a mais e mandava para Roma. Essa era a grande característica do Império Romano. Os caras tinham liberdade de tocar a religião deles, de tocar a política deles, de tocar a questão econômica, desde que mandassem os recursos necessários, os impostos necessários, e não houvesse tumulto contra Roma, porque se houvesse eles interferiam. Mas a cidade em Éfeso, ela também era uma cidade grega, e por isso uma cidade que começa a trabalhar com a razão, porque é o mundo grego que vem trazendo a filosofia, é o mundo grego que vem trazendo a astronomia, a matemática, a física, onde o mundo se consiste de lógica e a fé é questionada. Mas apesar desse movimento inicial, era uma cidade extremamente idólatra. Diz que existiam em torno de 50 ídolos, 50 deuses diferentes dentro daquela cidade. Típico, por exemplo, o deus Baco, o deus do vinho, aonde haviam celebrações, cultos a Baco, que eles faziam o seguinte: eles comiam e bebiam
em excesso. Aí eles iam para uma sala ao lado e ali eles vomitavam, para poder voltar, comer e beber em excesso. E enquanto eles faziam isso, a imoralidade sexual rondava muito forte. Paulo vai trabalhar o conceito de estar em Éfeso e estar em Cristo de forma bem acentuada. Por exemplo, o que é estar em Éfeso? Numa cidade que é colônia romana, numa cidade que é grega. Então essa cidade que tinha uma importância geográfica, econômica, política, mas também tinha uma certa determinação do Império Romano, e da mesma forma a filosofia, a crença, a razão grega entrando ali, não era uma cidade fácil de ser vivida. Este culto a Baco, ele é confrontado por Paulo em Éfeso, quando Paulo trabalha a cultura de Éfeso, e ele com o Evangelho combate tudo isso. No capítulo 5, quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No original, o conceito é: não vos encheis-vos de Baco, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Faz sentido para a gente, faz muito mais sentido. Por quê? Porque ele está confrontando essa ideia dessa idolatria, dessa permissividade, dessa questão de cultuar um Deus que mais satisfaz o próprio ego, que mais satisfaz a própria vontade, que traz realização pessoal, mas traz também uma depravação pessoal gigantesca. Ele diz: não vos enchei-vos disso, mas enchei-vos do Espírito. E a partir daí, porque você está cheio do Espírito, o estar em Cristo e em Éfeso é aprender a viver, por exemplo, o marido com a sua mulher. E ele vai confrontar aquela cultura e ver como é interessante. Ele começa dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu preciso me sujeitar a vocês, vocês precisam me sujeitar a mim. Eu preciso me sujeitar à minha esposa precisa sujeitar a mim. Ou seja, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O conceito é que viver em Cristo, a submissão é comunitária. Aí ele vem e diz: mulheres, sede submissas aos seus maridos. E as mulheres odeiam isso, e eu queria terminar a mensagem com isso: mulheres, submetam-se aos seus maridos. Que Deus abençoe e vamos embora. Mas o texto ele diz assim: mulheres, submetam-se aos seus maridos. Existe alguma novidade? Porque ele tinha acabado de dizer: submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. A não ser a frase final: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu tenho para mim que essa fala é muito mais ao homem do que à própria mulher, porque não trouxe novidade. Mas para a mulher, para o homem trouxe, tanto que depois ele vem descrever um monte de coisa. Ele vem dizendo: maridos, que vocês amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele está confrontando a cultura. Por quê? A cultura está debaixo de um império, onde o imperador se diz Deus, o pessoal precisa servi-lo, adorá-lo e, se preciso for, morrer por ele, porque ele é o cabeça do império. E Paulo vem e diz: o marido é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, marido, já que você é o cabeça da família, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você é o primeiro a servir, e você é o primeiro a morrer, porque estar em Cristo e em Éfeso é isso aí. Não é o seguir o modelo do imperador, mas é o seguir o modelo de Cristo. Então, o estar em Cristo e em Éfeso é isso aí. Da mesma forma como ele vem no capítulo 1 e 2 explicando o que é estar em Cristo. Ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Significa que eu e você já temos em Cristo toda a sorte, todo o tipo de bênçãos espirituais. Diz o texto, continua no capítulo 1, dizendo: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
significa que nós recebemos um selo. Esse selo é o Espírito. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai olhar e vai falar assim: olha aqui o Renan tem o meu Espírito, esse cara me pertence. Olha aqui o Juan, ele tem o meu Espírito, esse cara me pertence. Olha aqui o Samuel, ele tem franja, esse não me pertence. Porque é a principal virtude dele. Então o que está pensando? O Espírito Santo é este selo, é esta marca em nós, que nos torna verdadeiramente pessoas que estão em Cristo. E aí o capítulo 2, ele ainda vai falar mais ainda, porque o Espírito Santo está em nós, ele nos deu vida, quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos. Quando meu pai faleceu, há 6 anos e pouco atrás, eu e o Felipe, o meu filho mais novo, fomos aqueles que trocaram o meu pai, que prepararam para o sepultamento, né? E a gente trocou, coloca a calça, camisa, põe sapato, ajeita e assim por diante, ajeita o cabelo e tudo mais. Meu pai estava estendido ali numa sala chamada purgo, e a gente estava ali trocando o meu pai, e qualquer coisa que eu fizesse, ou o Felipe fizesse, qualquer coisa que fizéssemos, não havia nenhum tipo de sensibilidade do meu pai, de interação do meu pai, ou intervenção do meu pai, porque ele estava morto. Ele não podia fazer nada, exatamente nada, porque um morto não faz nada. Um morto não consegue nem mesmo entender a realidade, compreender a realidade. Um morto não sabe nem o que está acontecendo, porque ele está morto. E Efésios diz que Ele nos deu vida estando nós mortos. Qualquer movimento de Deus a gente não percebia. Qualquer ação de Deus era escura para nós, mas nós estávamos mortos. Eu acho interessante isso, porque eu sempre pergunto quando eu vou conversar com uma pessoa e eu quero entender se ela é salva ou não, eu faço a seguinte pergunta: se você morresse hoje, chegasse na porta dos céus, está Deus sentadinho na porta dos céus, e você diz: eu quero passar a eternidade com Deus, eu não quero passar longe de Deus. Você vai entrando na porta, passando pela porta dos céus, Deus te para e fala assim: escuta, por que eu deveria deixar você entrar aqui no meu céu? Gente, a resposta padrão são duas, e mesmo dentro da igreja, isso é que me entristece muito, mas mesmo dentro da igreja, a resposta é a seguinte: olha, entre os acertos e os erros, eu acertei mais do que errei, eu tentei ser uma boa pessoa, eu me esforcei por isso. Ou a outro tipo de resposta é: eu nem sei se mereço. Agora presta atenção, se você estava morto, como é que você pode responder que você não sabe se fez, ou você pode responder dizendo: você fez, eu fiz mais, acerto dos erros. Você estava morto. Como é que um morto vira e diz: fiz mais? Como é que um morto vira e diz: não sei se fiz? Por isso a graça, porque é Deus que nos alcançou estando nós mortos, porque Efésios vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que veio até nós a vida, porque nós estávamos mortos. Ele veio com a graça. O movimento de salvação é 100% de Jesus Cristo. E quem está em Cristo, que recebeu o selo do Espírito Santo, esse já foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Este está em Cristo, mas também está em Éfeso. E o estar em Éfeso, o capítulo 4, ele começa apresentando o seguinte: como prisioneiro no Senhor, Paulo está dizendo, e ele está preso em Roma, eu rogo-lhes que vivam da maneira digna de estar em Cristo, da vocação que vocês receberam, digna de terem sido selados com o Espírito Santo. Vivam dessa forma. E como é viver dessa forma? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor, tenham uma franja comprida, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que o texto está dizendo. Ele vai dizer: ok,
Estar em Cristo e em Éfeso é fazer todo o esforço para manter o vínculo da paz. Estar em Cristo e em Éfeso é viver de maneira humilde, é viver de maneira dócil. Estar em Cristo e em Éfeso é suportar uns aos outros em amor. Isso é estar em Cristo e em Éfeso. E aí ele vem descrevendo: marido, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulher, esposa, você precisa ser submissa ao seu marido. Pai, você não deve provocar a ira o seu filho. Filho, em tudo você deve honrar o seu pai. Senhor, você tem que trabalhar o seu escravo, tratar o seu escravo como se fosse seu irmão. Escravo, você tem que servir ao seu Senhor como se você estivesse servindo a Deus. Ele vem dizer, essa é a característica de quem está em Cristo e de quem está em Éfeso. Essas são as marcas. Essas são as coisas que a gente vê em quem está em Cristo e em quem está em Éfeso. Só que ele vem com esse capítulo aqui, essa passagem do capítulo 3, de 14 a 21. Aí ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família que está em Cristo e está em Éfeso, toda a família nos céus e na terra. Aí ele vai dizer duas vezes: eu oro para que com suas gloriosas riquezas, e depois eu oro para que estando arraigados e alicerçados. Gente, uma das coisas que a gente precisa colocar na cabeça: estar em Cristo e em Belo Horizonte, ela tem que ser caracterizada por um cristão, por uma vida de oração. Paulo está dizendo: eu me ajoelho, e eu vou orar por vocês, por isso, e também vou orar por vocês, por isso. Não tem como diminuir a distância de em Cristo e em Éfeso, ou nos céus e na terra, que não seja por intermédio da oração. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso já traz a realidade de que os céus e a terra, eles acontecem na oração. E aí ele vai dizer isso aqui, trazendo dois conteúdos em duas orações, quando ele se ajoelha. O primeiro ele vai dizer, verso 16: oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite ricamente em seus corações. Eu oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Eu oro para que o seu interior seja transformado pelo Espírito. Eu oro para aquilo que é mais íntimo seu, que está lá dentro do seu coração, que rege a sua mente, as suas crenças, as suas emoções e os seus comportamentos. Eu oro para que isso seja transformado pelo Espírito, você seja fortalecido no íntimo. Numa outra carta que Paulo escreve, só que essa, a igreja em Gálatas, que estava na Galácia, a carta aos Gálatas, ele também fala àqueles que estão em Cristo e na Galácia, porque quase todas as cartas de Paulo, ele vai se dirigir a quem está nessas duas realidades, em Cristo e na cidade tal, nos céus e na terra. E aí ele vai falar no capítulo 5, dizendo o seguinte: olha, quem vive na Galácia vai cumprir as obras da carne, e essas obras são conhecidas de vocês: a idolatria, a imoralidade sexual, a libertinagem, as divisões, as facções, os ciúmes, a ira, como chama? E assim por diante. Ele vai descrevendo um monte. Ele diz: isso é marca de quem vive na carne, isso é marca de quem está na Galácia somente. Mas aquele que está na Galácia e em Cristo, o fruto do Espírito é vivido por ele: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ou seja, pode tomar vontade que não tem contraindicação. E aí ele vai falar: aqueles que estão em Cristo
crucificaram nele as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que estão em Cristo foram fortalecidos pelo Espírito, porque o Espírito frutificou neles, de tal maneira que o seu interior mudou e as suas paixões e os seus desejos foram crucificados. O que significa ter o interior fortalecido? O que significa as paixões e os desejos crucificados? Falar sobre paixão é mais difícil, porque parece algo mais romântico, algo que a gente trabalha na ideologia, mas trazer para a prática é mais difícil, né? Como se fosse algo muito romantizado e pouco realizado. A verdade é o seguinte: este grupo aqui, parte e boa parte deve ser atleticano e a outra parte deve ser cruzeirense, verdade? Quem é atleticano, levanta a mão. Está batalhando para não cair. Quem é cruzeirense, levanta a mão. Estão atrás do Corinthians. Essa é a realidade. A realidade aqui é essa. Um batalha para não cair e o outro está atrás do Corinthians. Vindo para cá hoje, conversando com o Natan e com o Noah, eu estava falando que o Corinthians estava 4 pontos do Cruzeiro. Mas hoje a gente... O Juan, que não entende nada de futebol, por isso é cruzeirense, virando para ele, não, hoje a gente passa. Juan, estão 4 pontos, não tem como passar. Não, mas aí eu tive que explicar para os filhos dele, porque não sabem nada de futebol, porque o pai não sabe nada e é cruzeirense, explica-se, não sabe nada é cruzeirense. Aí sentei com os filhos e falei, se empata é 1 ponto, se ganha são 3 pontos. O Natan brilhantemente mostrou que é filho da Keila, virou e disse o seguinte: a gente passa, no primeiro tempo a gente empata, no segundo tempo a gente ganha 4 pontos. Filho da Keila. Porque o filho do Rô estava, não, a gente vai passar. Falei, ok, por que eles são cruzeirense? Por que eu sou corintiano? Eu não explico. É paixão. Porque o maior time do Brasil vira uma nação e diz, a gente vai pagar o estádio. Eu até propus lá em casa, falei, gente, a gente vai suspender por 3 meses o dízimo e a gente vai pagar o estádio, porque é o outro templo da gente. Eu falei, não. Por que uma nação quer pagar o estádio? Por paixão. É inexplicável a paixão. É algo que brotou dentro da gente e nos movimenta nessa direção. Por que eu me apaixonei pela Dani? Ela é bonita, ela é inteligente, ela é engraçada. Mas o que é que isso veio de dentro e me fez me apaixonar por ela? Não tem explicação, a não ser paixão. E é isso aí, brota mesmo. Eu ouso dizer que esse amor que brota na gente por uma pessoa, sem explicação, mostra que Deus existe em qualquer ser humano, seja ele o pior ser humano da face da terra, se apaixona, porque Deus é amor, e a marca de Deus sempre está na criação e na criação do homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Apesar do pecado deformá-lo, existe uma maneira dele ter essa paixão. Então, essa paixão, ela é transformada não mais por algo egocêntrico, mas agora algo extremamente teocêntrico, voltado para Deus e não mais voltado para mim mesmo. E os meus desejos? Desejos é mais fácil. Eu quero isso, eu desejo aquilo lá, eu cobiço aquilo que não tenho. Interessante pensar na cobiça, né? É o último dos mandamentos. E por que é o último dos mandamentos? O primeiro começa dizendo, só existe um Deus e só a Ele você vai fazer adoração, você só vai adorar esse Deus. Qual é o segundo mandamento? Você não vai criar nenhum ídolo. Ninguém vai assumir o lugar deste Deus na sua vida. E ele vem descrevendo os outros, e ele termina com cobiça, dizendo, você não vai cobiçar a mulher do teu vizinho, o boi do teu vizinho, nada. Por quê? Porque se Deus é o único Deus da sua vida, eu estou realizado nisso, então eu não preciso de coisa alguma mais. O que eu tenho é suficiente. Eu não cobiço. Eu verdadeiramente não cobiço. Quem é que disse isso?
Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, pelo contrário, o meu cálice transborda. Então o que Paulo está nos ensinando em Éfeso é que ele diz, olha, eu estou orando, e na verdade eu me ajoelho diante do Pai, que é Pai da família, que vive tanto no céu como na terra, e eu oro por vocês, para que o interior de vocês seja transformado pelo Espírito Santo, para que o interior de vocês seja fortificado pelo Espírito Santo, para que nessa jornada rumo à Nova Jerusalém, à terra prometida, a viver eternamente com esse Deus, seja vivida de acordo com a força que vem pelo Espírito dentro de vocês. E aí ele começa a segunda oração: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Na primeira oração, ele está falando do que é estar em Cristo. Em Cristo eu oro para que o interior de vocês seja fortalecido. A segunda oração, ele está falando para quem está em Éfeso, para aquele que está na terra. A minha oração é que vocês juntos experimentem o amor de Deus, mas a largura, a altura, o comprimento e a profundidade deste amor, e vocês estejam plenamente cheios de toda a plenitude de Deus. Eu oro para que vocês experimentem do amor. O cristianismo, ele tem que ser caracterizado pelo amor, e um amor que é experimentado na comunidade. Não é um amor próprio, que eu olho para o espelho e digo, eu me amo, sou grato a Deus por essa franja que Ele me deu, porque eu me amo por causa dessa franja, obrigado Deus. Mas eu oro a Deus e agradeço por todos aqueles que convivem comigo, porque eu amo todas essas pessoas, porque a comunidade de Deus tem que ser uma comunidade onde o amor impera. E é interessante que no reino de Deus não existe quem não ama, porque quem não ama não conhece a Deus, não faz parte do reino de Deus. No reino de Deus, numa comunidade como essa, numa igreja como essa, não pode haver divisão. Numa comunidade como essa, o amor tem que ser marca. Quem não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus. No reino de Deus, a marca da igreja é o amor, e ela recebe aquelas pessoas mais esquisitas, gente estranha, gente esquisita, mas está entrando aqui, e eu estou dizendo, cara, eu amo esse sujeito, eu amo essa mulher, ela faz parte da nossa comunidade, ela vai entrar aqui, e aqui ela vai ser transformada, porque aqui o interior dela vai ser fortalecido pelo Espírito Santo, porque aqui é o lugar onde ela vai experimentar gente que é estranha e esquisita como ela, mas que está numa batalha por ser transformada pelo Espírito Santo, e que a aceita exatamente do jeito que ela é, e a coloca dentro dessa comunidade, que também é o lugar onde ela vai batalhar por ser transformada. Ela entra, gente estranha e esquisita, e continua sendo gente estranha e esquisita, transformada por Jesus, e sendo amada por uma comunidade. Essa é a realidade. Então eu oro para que vocês experimentem o amor na sua condição absoluta. Eu oro para que vocês experimentem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Eu oro para que o amor seja vivido entre vocês. A gente pregou uma série lá em Vinhedo, porque Vinhedo sofreu muito com a polarização ideológica, muita dificuldade, muita gente agressiva, aonde houve muita divisão. Nesse processo, a gente sofreu muito com a briga entre os irmãos, com os ataques dos irmãos, enfim, um negócio que para mim foi diabólico, evidenciou a não salvação de um monte de gente, porque não havia amor, e a marca do cristianismo é o amor. Eu aceito o cara que vota no Lula da mesma forma como eu aceito o cara que vota no Bolsonaro,
Porque essa é a marca do cristianismo. Essa é a marca do cristianismo. E dentro da nossa série, a gente intitulou a série como Corpo Partido. No reino, o corpo não combina com partido. Por quê? Porque no reino de Deus é um lugar onde o amor prevalece. Porque a gente vive a teologia e não a ideologia. É o que a Bíblia nos ensina e não o que os partidos políticos nos ensinam. É o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia me faz amar quem pensa contrário a mim. A Bíblia me faz amar quem votou por uma pessoa que eu acho que não deveria ter votado nunca. Mas a Bíblia me faz amar. E essa que é a marca. E essa que é a verdade. E tem que ser dessa forma. Porque o que a gente colheu dentro da igreja foi um absurdo, gente. Foi ausência de amor. Foi ausência de amor. Aonde está o povo de Deus nessa hora? Então eu olho o texto e ele vai dizer: a minha oração é para que vocês estejam arraigados e alicerçados, fincados, grudados, que a raiz aprofundou, que nada tira, no amor. No amor. E aí ele termina dizendo: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? É aquele que é transformado pelo Espírito e aquele que ama. Agora, ele está falando de quando uma igreja é transformada individualmente pelo Espírito, e o Espírito habita no meio da igreja. E porque aí o Espírito habita no meio da igreja, o fruto do Espírito, o primeiro deles, que é o amor, é vivenciado, a igreja é cheia de toda a plenitude do Espírito. Cheia, não falta nada. Eu trabalho com um pastor chamado Caleb. E lá quase todos os pastores só andam de motinho, né? A Vinhedo é uma cidade tranquila, então dá para a gente andar de motinho. Eu ando de scooter o tempo todo. E naquele dia, minha scooter, não sei se tinha quebrado, eu estava arrumando alguma coisa assim, e o Caleb estava com uma scooter. E eu pedia dele emprestado. Eu saí da igreja e a 100 metros, 150 metros, a gente desce uma ladeira para ir para o centro da cidade. O medidor de combustível estava lá, marcando não sei quanto de tanque, mas tinha gasolina. Eu comecei a descer a ladeira, acabou a gasolina. Eu tive que ir na banguela até o fim da ladeira, a moto parou, eu tive que empurrar mais uns 200, 300 metros a moto até o posto e falar as palavras mágicas: enche o tanque. O cara encheu o tanque. Eu me senti extremamente seguro a partir do momento que o tanque estava cheio. Porque aquilo que eu ia precisar fazer, que eu saí para fazer da igreja, agora eu ia conseguir fazer. Então eu tinha um horário para cumprir, eu tinha que chegar lá, agora eu consigo. Da mesma forma, eu consigo voltar para a igreja e demitir o Caleb. Porque o que ele fez é um absurdo. Está difícil, Caleb, de te amar. Então, como eu tenho que amar dentro da igreja, é melhor que cheio, repleto. A gente está na plenitude do conhecimento de Deus, cheio de toda a plenitude de Deus, cheio de toda a plenitude de Deus, inundado por Deus. A igreja experimenta Deus na sua plenitude. A igreja tem Deus saindo pelo ladrão. A igreja não conta o número de pessoas por domingo, porque ela não precisa disso, porque ela está cheia. Os seus bancos estão lotados, está apinhado do próprio Deus dentro da igreja. A igreja experimenta, é Deus na sua plenitude, Deus habitando no meio daquela igreja. Agora presta atenção, Deus habitando no meio da igreja, por intermédio do Espírito Santo, fortalecendo o íntimo do seu ser por meio do seu Espírito, e Cristo habitando no coração de vocês mediante a fé, isso resultando o amor. Deus habitando no meio do seu povo.
Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente pega o povo quase 400 anos escravo no Egito. Eles estão 400 anos escravos no Egito por uma característica própria. Foram para lá porque quiseram, não confiaram na providência de Deus, que Deus supriria a providência deles lá em Israel. Então eles saem de Israel e vão para o Egito, que lá a terra estava cheia de comida, e eles ali ficam. Só que eles ficaram na escravidão. Começa tudo muito bem, mas a coisa vira. E quando vira, vira feio. Porque o imperador escraviza aquele povo. E disse que era um povo numeroso dentro do Egito, que ele falou, qualquer hora esses caras vão dar um golpe de estado aqui e vão assumir a terra. Então a gente precisa dominá-los. E como é que a gente vai dominar? Com uma mão poderosa. Antes a gente fornecia lenha para eles fazerem os tijolos, agora nem isso, eles vão ter que buscar. E vão ter que produzir na mesma quantidade que eles produziam quando tinham a lenha. E aí eles ficam naquela escravidão, sofrendo pra caramba, que a gente entende e a gente compara com a escravidão do pecado, que nós fomos para aquela região porque nós quisemos, porque nós escolhemos, porque nos levamos, e estamos sob o jugo agora do próprio diabo. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, viu o sofrimento e desceu. E diz que com forte mão e braço forte os tirou do Egito. Efésios vai falar que nós fomos salvos quando Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, de acordo com as inclinações da nossa carne, com a cultura vigente e a imposição do diabo. A mesma coisa que acontecia no Egito. E Deus nos tira de lá. Agora com uma característica especial, Ele tira de lá e diz, eu vou levar vocês para a terra prometida, para a terra que manam o leite e o mel, terra boa. Só que a grande característica é a seguinte, eu vou com vocês, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Durante o dia, eu serei uma coluna de fumaça, à noite, eu serei uma coluna de fogo. E existe algo criado chamado a tenda do encontro, que depois se tornou o tabernáculo e depois o templo, o lugar onde Deus habitava no meio do povo, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. E você vai ver em Números 22, 23, Êxodo 22, 23 ou 32, 33, não lembro de cabeça, Deus no alto do monte com Moisés, dando os 10 mandamentos, e o povo tocando a muvuca lá embaixo, fazendo os bezerros de ouro, e aí Deus vira para Moisés e diz, sai da minha frente, porque minha ira vai se acender contra esse povo, eu vou acabar com todo mundo, e a grande verdade é, de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés vira e fala assim, não vai fazer isso não, Deus, onde já se viu? Se eu só matar o povo aqui no meio do deserto, quem vai ficar mal na fita é o Senhor, porque as outras nações vão dizer, Deus tirou a nação dele do Egito para matar no deserto. Aí Deus vira e fala assim, tá bom Moisés, o que a gente vai fazer? Ele, espera aí, Moisés desce, mata 3.000 e volta, chega para Deus e diz, só não precisa matar ninguém, eu matei, a casa está em ordem, vamos para a terra prometida? Aí Deus vira para Moisés e diz, ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo, ele vai na frente de vocês, não sou eu mais que vou à frente na coluna de fumaça, nem na torre, nem na coluna de fogo, mas o anjo vai na frente de vocês, e ele vai limpar as nações que estão lá ocupando Canaã, e vocês vão entrar lá, e vocês vão possuir essa terra que manam leite e mel, mas eu não vou com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, orgulhosos pra caramba, daqui a pouco vocês estão me abandonando novamente, fazendo o que é mal, aí a minha ira vai se acender e eu vou destruir vocês. Moisés na conversa com ele diz o seguinte, deixa eu falar uma coisa para o senhor, o senhor está dizendo que vai nos mandar para a terra prometida, a terra que o Senhor sonhou para nós, uma terra abençoada, manam leite e mel, a gente vai ter riqueza, prosperidade, segurança, porque o teu anjo está indo à frente, a gente vai ter tudo o que a gente precisa, saindo da escravidão, indo para uma terra nossa, e não é uma terra qualquer, é uma terra boa pra caramba, mas o Senhor não vai com a gente? Não, não vou.
Então faz o seguinte, volta na ideia inicial, mata a gente aqui. Porque é o seguinte, é o fato do Senhor habitar no nosso meio, que nos torna diferente de todas as outras nações da terra. Então a grande bênção da gente é o Senhor, e não a bênção que o Senhor quer nos abençoar. Então deixa a gente ir aqui mesmo, e acaba com a gente aqui mesmo. A gente vai ser feliz aqui, não lá, porque aqui a gente tem o Senhor. Aqui existe a tenda do encontro, o lugar onde o Senhor mora, o Senhor habita, porque o seu desejo sempre foi habitar no nosso meio. Aí Deus vira e fala assim, ok, mas uma coisa vocês vão saber, para entrar naquela terra prometida, eu estou dando os 10 mandamentos, você acabou de quebrar na cabeça dos caras lá, agora eu vou ter que fazer outra, para você trazer para eles, porque sem a vida de acordo com os 10 mandamentos, vocês nunca vão entrar naquela terra. Estão entendendo? Estamos entendendo. Por quê? Porque a terra que eu estou dando para vocês, que é o lugar aonde eu habito, para entrar lá, tem que viver na condição dessas leis, porque essa lei existe para preservar a vida. Quem vive de acordo com os 10 mandamentos é parecido comigo, e a minha terra se constitui de filhos que têm a minha imagem e semelhança, e eles só são caracterizados por causa dos mandamentos que eu estou entregando para vocês agora. Esse é o padrão, é o ser parecido comigo, é o lugar onde eu vou habitar. Ok? Beleza. A gente chega no Novo Testamento, a gente sabe que o povo de Israel herdou a terra, mas não viveu de acordo. Muito pelo contrário, a nação que era constituída por 12 tribos, sobreviveu com 2, porque as outras 10 foram dizimadas pelos assírios, e nunca mais voltaram a ser nação de Israel. O que acontece é que Deus vira e diz, eu continuo querendo habitar no meio do meu povo. Como isso é possível? Ele diz, eu continuo querendo que vocês sejam cheios de toda a plenitude de mim. Como isso é possível? Só é possível de acordo com aquele que vive no mesmo modelo do Pai. Por isso o Espírito nos qualifica, por isso o Espírito nos torna capaz, por isso que o Espírito nos fortifica, fazendo com que as nossas paixões e desejos morram, e a gente tem a capacidade de se tornar parecido com o que Deus quer que a gente se torne, para poder passar a eternidade com Ele. A segunda coisa, ninguém consegue habitar com Deus que não seja por intermédio de Jesus Cristo. A gente vai comemorar o Natal agora. O Natal significa o Jesus que veio até nós, porque eu estava morto, e como morto eu jamais conseguiria chegar na presença de Deus, e não fui eu que fui, foi Ele que veio. A graça me alcançou, ela me pegou e me deu vida. Então eu só consigo habitar com Deus no lugar que Deus habita, e Deus habita em Jesus, e eu só consigo habitar em Jesus porque o Espírito Santo me qualifica para viver ali. Não tem outro lugar, é a Trindade sendo a Trindade. Eu habito em Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Assim eu experimento a plenitude de Deus Pai. Preciso corrigir a minha frase. Assim nós experimentamos juntos a plenitude de Deus Pai, porque a plenitude de Deus Pai não é algo para ser vivido de forma individualizada, mas é em comunidade. É a igreja de Cristo que experimenta Deus. Você não vive Deus sozinho, você não vive Deus trancado no seu quarto, você vive Deus no relacionamento da igreja, você vive Deus na experiência da igreja, você vive Deus amando aqueles que são da igreja, você vive Deus sendo uma comunidade de amor que os de fora olham e dizem, esses caras são diferentes, esses caras se amam, o que eles ganham eles repartem entre si, aquele que chega todo esquisito é amado e ele é transformado. Esses caras nós queremos, porque a igreja cresce na simpatia do povo por intermédio daquilo que Deus faz no meio dela.
E não são ações de evangelização, uma igreja contemporânea, nada disso modifica. Nada disso modifica. Você vai ter uma igreja lotada de gente que não conhece a Cristo, de gente que você chega e senta e diz: se você morresse hoje, não, eu vou porque eu tentei ser gente boa. Tentar ser gente boa, cara, não vai te levar para uma eternidade com Deus. Você só chega na experiência de experimentar hoje a plenitude de Deus por intermédio de Jesus Cristo e do Espírito. Caso contrário, é esforço inútil, é correr atrás do vento, é vaidade, mas não é salvação. Não é salvação. Portanto, se eu não sou transformado no meu íntimo, e eu não sou impulsionado para amar, eu tenho que questionar minha salvação. Porque experimentar Deus na sua plenitude é ser transformado no Espírito e impulsionado para amar. E o texto termina com um versículo que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Texto muito mal lido, muito mal interpretado, texto que é citado de forma egoísta. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero um carro novo, e o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou querendo um Onix, e eu sei que o Senhor vai me dar um Toyota, porque o Senhor faz infinitamente mais. Senhor, a minha conta bancária está vermelha, mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. A minha conta não vai ficar azul, mas vai ficar violeta, para lá de azul. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor vai ser capaz de me dar um homem ou uma mulher que me ame, mesmo eu sendo feio pra caramba, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas esse texto é tirado fora do contexto, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por causa do poder que opera em nós, e aí nós teremos a capacidade de amar na plenitude, de ser transformado do nosso interior, e como igreja, porque o texto está dizendo: a Ele seja a glória na igreja, e como igreja experimentar a plenitude de Deus, não tem nada a ver com benefício pessoal, mas tem tudo a ver com a experiência de Deus no meio da sua igreja. É isso que o texto diz. E que texto convidativo, que experiência significativa, que propósito maravilhoso. Portanto, nós podemos olhar para esse texto e dizer: Deus, muito obrigado, porque hoje nós, e conjugue na pessoa correta, no tempo certo, hoje nós podemos experimentar da plenitude de Deus, e podemos porque o Espírito nos transforma, e podemos porque, estando em Cristo, habitando em Cristo, e sendo transformados pelo Espírito, a nossa igreja vai vivenciar um amor como nunca vivenciou antes, e por isso seremos plenamente capazes e felizes de viver em Cristo e em Belo Horizonte ao mesmo tempo, porque esse é o desafio da gente, porque esse é o grande conteúdo nosso. E por aqui eu encerro, porque o Samuel já começou a tocar, já dizendo que é para eu acabar. Obrigado, Samuel. Difícil amar o Samuel, mas a plenitude de Cristo exige isso de mim. Que Deus abençoe ricamente. Essa é a minha oração. A minha oração é que vocês sejam transformados no interior de vocês, fortificados no interior de vocês pela ação do Espírito Santo, que vocês desfrutem de um amor que não tem dimensão,
extrapola a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, porque é o amor de Deus por nós. Dessa forma, a gente experimente o amor de Deus em nós, porque só assim é que vocês vão conseguir experimentar a plenitude do conhecimento de Deus. E dessa forma, tudo o que vocês pedirem, tudo o que vocês pensarem, Deus é capaz de fazer infinitamente mais no meio de vocês, por vocês e em vocês, para que na igreja a glória dele seja manifestada de forma absoluta. Que Deus abençoe ricamente essa igreja.